Um outro desafio que a gente fala do dia a dia do DPO, mas algumas empresas ainda não sabem ao certo onde na estrutura organizacional a figura do DPO vai estar lotada. Né? Então, a gente tem conversado com alguns clientes, a gente percebe que isso ainda é uma indefinição das empresas, onde é que a figura do DPO na estrutura organizacional vai ficar. E mais, muitas empresas ainda não sabem, né, quais são os primeiros passos aí para iniciar a sua jornada, o seu programa de gerenciamento de privacidade. Então, esses são alguns assuntos que a gente vai discorrer aqui ao longo do nosso webinar, apoiando vocês aí também com insights para vocês estruturarem também dentro da empresa de vocês um programa. E a gente sempre fala um programa e não um projeto, porque diferente de um projeto que você tem início, meio e fim, né, como diz o PMBOK, o programa você tem várias interações e vários projetos em execução que você precisa fazer para você ter a adequação total à LGPD. Os responsáveis pela privacidade de dados serão confrontados com a difícil tarefa de estabelecer um programa organizacional e estabelecendo processos em resposta ao atendimento dos titulares. Isso realmente é um desafio que a gente tem percebido, porque a lei ela impactou diversos setores e segmentos, então você tem segmentos que já são setores altamente regulamentados, como o setor financeiro, e que já trata de algum modo várias outras regulamentações e normativas, mas você tem aquele segmento específico, a gente está falando com clientes desde a indústria de autopartes até agronegócio, e que não tem a cultura de segurança incutida no seu dia a dia. Então, você falar que para essas empresas, ou com essas empresas, que eles vão ter que criar programas para atender as requisições desses titulares, garantindo a soberania do titular agora, né, que é o que a LGPD traz também como questão, então isso se torna realmente um desafio. Como gerenciar todas as funções que orbitam o DPO, né? E a gente, diversas conversas que a gente tem feito, o DPO pode ser terceirizado, não pode ser terceirizado, então a gente vai trazer aqui alguns insights através dos nossos parceiros, que são os fabricantes, de como você pode operacionalizar ou instrumentalizar a tua área ou o teu programa de privacidade com soluções ou processos para atender a LGPD. Dirceu? Perfeito, obrigado, Marcelo. E é até um tema interessante, né? Quando nós falamos dos desafios do DPO, principalmente no momento em que vivemos, né? Porque cada vez mais os negócios estão indo para a nuvem, os negócios estão digitalizados. A lei fala também sobre a questão de documentação física, onde a informação de dados pessoais efetivamente se encontra. Só que agora o nosso mercado ele é muito mais dinâmico, né? Até essa questão aí da pandemia fez com que tudo acontecesse ainda mais rápido. E não necessariamente tudo que é rápido é organizado, também é um outro desafio aí para conversarmos. Mas falando aí sobre o gerenciamento de privacidade, hoje ele é um processo ainda um pouco manual, né? E a falta dessa automação leva a essa dependência de processos executados por pessoas, geralmente uma pessoa, e uma pessoa não pode ser efetivamente uma área de negócio, né? E aí acaba sempre tendo sempre sendo um pouco sujeito a erros, né? Então aí, tanto para o Vlad quanto para o Vargas, eu vou deixar uma pergunta, eu peço que o Vlad responda primeiro e o Vargas depois, para a gente ter uma ordem lógica, mas qual seria a visão sobre os desafios das organizações ao lidar com o tratamento de dados em um mundo onde a escala de dados são em petabytes e que aumenta exponencialmente dia após dia? Por favor, Vlad. Ok. Bom dia a todos, obrigado pela audiência, presença de todos e o convite. Bom, sobre o tema, a pergunta, né, e conectado isso aos dados, a gente tem que só lembrar o seguinte: o LGPD dá direito às pessoas. As pessoas que, por sua vez, têm dados pessoais nas empresas, por qualquer razão, seja contrato, consentimento, seja o que for, esses dados estão em algum lugar nas infraestruturas de TI. E hoje estão na nuvem, estão on-premises, estão em dados estruturados e não estruturados. Ok. O ponto que todo mundo tem que ter muito claro é que hoje, contando a partir desse momento, temos 30 dias para dia 28 de agosto, que pode ser que seja a data de início do LGPD se cair a MP 959. Se ela for convertida em lei, ok, vai para maio. Se não, pode ser agosto. Seja agosto, seja maio, esse ponto dos dados muito importa, porque se alguém entrar em contato com uma empresa nesse dia 28 em diante, ou em maio em diante, a empresa vai ter que ter muito claro quais são os processos de negócio, as atividades de processamento que tem a ver com aquela pessoa, sendo o titular como o ponto central, onde tem dados pessoais dessa pessoa que pediu, ou algum direito,
e o que nós vamos fazer para organizar essa resposta a esse titular. Então, são 3 coisas: entender os processos, entender onde estão os dados e coordenar essa resposta para que responda no prazo e que chegue essa resposta para o titular de forma segura. Então, acho que o ponto dos dados que o Dirceu levantou é muito importante, porque a maioria dos clientes, de alguma forma, já mapearam os processos ou estão fazendo isso. Tem muito pouca visibilidade dos dados pessoais de uma pessoa. Achar uma pessoa é difícil. Achar dados fragmentados, ok, mas achar uma pessoa em todos o ambiente de TI é sempre um desafio, e dentro daquele prazo. E outra coisa que a gente vê muitos clientes ainda não estruturados é como nos estruturar, como nos organizar, dependendo do que foi pedido pelo titular, para responder a ele de forma segura e no prazo. Então, a pessoa pode pedir confirmação se tem cadastro, acesso aos seus dados, cópia dos dados, portabilidade, eliminação de dados, tantas coisas, né? Cada uma dessas coisas requer uma interação com times e também com o ambiente de TI, para acessar os dados, para achar os dados, para manipular. Imagina se alguém pedir, e aí finalizo o ponto aqui, se alguém pedir acesso aos dados. Quero acesso aos meus dados. Ou seja, você vai ter que confirmar se ele existe aí, por que tem dados dele, e que informações são essas, pegar esses arquivos, essas quebras de base, manipular essa coisa toda para mandar para o titular que pediu acesso aos dados. É um direito dele e ele pode pedir, seja dia 28 de agosto em diante ou em maio. Esse é um desafio que nós vamos discutir hoje aqui, mas realmente o ponto de dados para mim é central, e lembrando que o titular é que ele tem controle. Nossa, o Vlad, ele colocou vários pontos aí que acho que vão ser explorados ao longo aí dessa interação. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, a participação de todos aí, a paciência em trocar ideias aqui nesse debate. Independente da vigoração da lei ou não, a consciência sobre a proteção de dados, a lei fala de dados pessoais, é um volume importante, tem a lei associada aí que vem a vigorar em pouco tempo, com sanções aí em prazos diferenciados, enfim, mas a rigor, a minha visão nesses poucos anos aí de experiência é que a gestão de segurança, a gestão de proteção em cima desses dados, não só os dados pessoais, já é uma obrigação da organização. Vocês devem acompanhar em várias situações onde o próprio Ministério Público, por exemplo, exigiu de empresas determinadas ações, reporte de como ele tratava os dados. Eu não vou aqui citar os exemplos, vocês são empresas de grande porte, muito antes da vigência da lei. Já espelhando o quê? A proteção dos dados do consumidor ou do cliente afetado por essas empresas. Obviamente, a lei, como profissionais de risco, como o Mantovani comentou logo no início, isso é muito bom para que nos guie vocês dentro das suas organizações em processos normatizados, né? Organizar onde estão essas informações, como o Vlad apontou, né, um volume muito grande, né? A humanidade convive com o avanço tecnológico, sei lá, desde antes da Revolução Industrial. Então, não há como pensar em não usar tecnologia para lidar com esse volume de dados muito grande, automatizar esses processos e dar uma resposta tempestiva, ou seja, no prazo adequado aí, que vai ser também parte aí do processo de implantação da lei. Obviamente, outro ponto que aí a gente explora mais adiante aí, né, Seu, é justamente a gestão sobre esse processo. Profissionais de risco, não somente todos que estão aqui, né, não somente nós, temos que ter consciência que o processo de gestão de risco é responsabilidade de todos. Da mesma maneira que a gestão de privacidade, na nossa percepção, o risco de privacidade é uma perspectiva de risco que a empresa precisa estar gerenciando. É mais uma, dentro de um grande conjunto de pilares aí que vão fazer a empresa ser sustentável ao longo do tempo. Há empresas que correm o risco, se é que isso já não aconteceu, de quebrar em função do volume de sanções e outras penalizações que o mercado, direto ou indiretamente, vai aplicar a elas, tá? Perda de espaço no mercado, perda de confiança do próprio cliente de fazer negócios com essas empresas e assim por diante. Então, acho que são pontos que a gente vai abordar, mas em relação ao volume de dados, eu gosto de falar que a tecnologia ela não é a única coisa que resolve, mas nesse caso, lidar com um volume muito grande de informações, só falando dos dados em formato estruturado não estruturado, ou seja, dados digitais, né, pessoal? A nossa visão aqui, que a visão de risco ela vai ajudar a mapear esses dados não estruturados, mas as ações de processo que vão precisar ser implantadas, como o Vlad comentou, elas precisam abranger dados que não estão em processos automatizados, dados que não estejam em bancos de dados, em planilhas, em documentos aí de ferramentas Office. É muito importante que todo esse mapeamento ela também abranja processos
que não estejam digitalizados, né, vamos chamar assim, e também não estejam na gestão direta da organização. Por exemplo, no volume de fornecedores, que hoje é a realidade de toda empresa, uma grande cadeia de processos terceirizados aí com prestadores de serviço e assim por diante, né? Pegando Perfeito. um gancho até aí no que o Vargas comentou e o próprio Vlad, né, no desafio de atendimento aos titulares, né, um mundo que os dados estão em petabytes, você tem dado estruturado, como o Vargas comentou, dado não estruturado, você tem uma pulverização desses dados, eventualmente uma infraestrutura interna, externa, então você orquestrar isso de uma forma harmoniosa, em que você consegue tirar o esforço do deploy e fazer todo esse trabalho manual, é fundamental você contar com uma solução de orquestração para conseguir responder o titular em tempo hábil. Lembra que na LGPD a gente tem lá um prazo estabelecido que a gente precisa responder. Então, se você está inserido num contexto de uma organização grande, onde você tem, por exemplo, processos de gestão de mudança estabelecido, quando você vai falar com a tua área de TI, ele vai falar, abre um ticket para fazer uma extração ad hoc e conseguir te prover esses dados. E ele vai seguir o SLA dele, né? Então, assim, ele tem que seguir a cartilha lá das melhores práticas do RITE e ele vai trabalhar dentro daquilo que já está estabelecido. Então, veja que a LGPD ela vai ter que mudar um pouco a cultura das empresas, elas vão ter que estar preparadas para conseguir fazer essa orquestração de forma colaborativa para não só responder o titular, mas responder o titular de forma segura. E aí a gente vai ver ao longo da nossa apresentação como que a gente pode entregar o atendimento ao titular de forma segura e também falando linguagem comum com as nossas áreas internas, aí evitando que você tenha um esforço dispendioso para conseguir fazer a consolidação dos dados, né? Então, esse vai ser um desafio que o DPO certamente vai ser confrontado no seu dia a dia. Perfeito. Até aproveitando o gancho do Vargas e do Marcelo, vou até lançar uma provocação, né? Quando a lei entrar em vigor, assim, no dia 0, os titulares já vão ter o direito, né, de entrar em contato com a empresa, solicitando saber quais dados estão armazenados, como estão sendo utilizados, se estão sendo compartilhados e, porventura, até solicitar a exclusão de um dado ou correção, enfim. Pensando nisso, né, como que as empresas deverão estar preparadas para atender essas solicitações dos titulares dos dados no dia que a lei entrar em vigor? Por favor, Vlad, se puder começar. Tá, eu acho que o principal é, pensando do ponto de vista do consumidor, da pessoa que se manifestaria, por onde que ele vai entrar em contato. Então, muitas empresas têm um Fale Conosco, tem um e-mail no site, tem alguma coisa assim. Que seja esse canal hoje disponível, dependendo aí do prazo, né? Quer dizer, de quando for começar o LGPD, se for dia 28 de agosto, mais uma vez, está em cima da hora. Se for em maio, um pouquinho mais de tempo, mas pensar sempre no ponto de vista do titular. Se você fosse um cliente, se você fosse um consumidor, um funcionário, um ex-funcionário, um beneficiário, qualquer que seja o contexto aí de titulares de dados da empresa, por onde você entraria em contato? Aí é muito comum que a gente vê empresas que já publicaram uma política de privacidade ou estão desenhando uma política de privacidade, e lá vai constar explicitamente quem é o DPO, quem é encarregado, né, e qual é o e-mail que deveria ser usado para entrar em contato. A recepção de requisições por e-mail é um caminho fácil ou assim, padrão, né, que já abre frente a um tema importante, que é como eu identificaria aquela pessoa que entrou em contato. Se o cara entrar em contato por qualquer canal, telefone, site, e-mail, carta, qualquer forma, como é que você identifica que a pessoa é ela mesma? Porque confirmar se ela tem cadastro é uma coisa, mas dar acesso aos dados, portabilidade, eliminação, coisas mais complexas, inclusive abrem portas aí para um vazamento de dados, né? Então é uma coisa que é muito importante como é que você recepciona isso. Entender quem é a pessoa, o que ela está pedindo, né, validar o titular e, finalmente, processar a solicitação dentro do prazo. Então, meu ponto aqui seria, a gente já falou dos dados, que é um desafio, mas também tem esse ponto da recepção dos direitos do titular. No ponto de vista do consumidor, finalmente, ele tem que ter algo didático e fácil. A população, de forma geral, assim, tem baixa consciência e discernimento sobre o tema de privacidade, né? Não se fala muito, não se valoriza tanto o tema. Mas o LGPD garante a elas novos direitos. Tem pessoas que genuinamente vão ter dúvidas, vão querer alguma coisa. Tem oportunistas, tem tudo isso, mas a empresa poderia se posicionar de uma forma educativa, explicar para sua base de clientes, de se posicionar como um diferencial competitivo, falando, pessoal, nós valorizamos a privacidade, entre em contato por aqui, nós vamos atender os seus novos direitos que, por acaso, algumas pessoas nem sabem. Então é isso, o canal de atendimento e todo o ponto de vista de segurança e de automação envolvida nisso aí é algo que vale a pena refletir.
De novo, o Vlad colocou, e o Marcelo também, pontos aí que a gente precisa explorar bastante. Muitos vai se falar de tecnologia, nós temos aí representantes aí de soluções de tecnologia, mas se não houver processo bem sistematizado, e aqui eu não estou falando nem de definir uma tecnologia que vai suportar esse processo, mas ele está bem organizado, com ferramentas, obviamente, mas responsáveis bem definidos, aí de novo remeto aí para processos de gestão que já deveriam estar implantados muito antes do surgimento da lei, tá? Classificar dado, classificar informação já é uma coisa preconizada pela ISO 27000 e outros frameworks, outras normas há bastante tempo, tá? Obviamente a gente está falando de um subconjunto bem específico, importante, vai ter um valor aí associado. É muito comum agora você falar que os dados viraram um novo petróleo, porque as empresas vão estar precisando se organizar para proteger esses dados, e muita gente talvez já esteja até minerando esses dados dentro das organizações antes do vigor da lei. Para quê? Para que a lei, esse dado vai valer ouro em chantagens, em processos aí de coação às organizações. Por quê? Fatalmente, os processos eram frágeis antes, permitiram-se acesso aos dados de forma indevida. E outro ponto que você citou, Vlad, eu sei que o Dirceu vai explorar mais à frente aí, potencialmente, é a questão da cultura, né? A cultura, primeiro a cultura interna dos próprios gestores e a organização como um todo, entenderem que cada um tem um papel de responsabilização muito grande. De novo, a visão de risco. Alguém vai assumir o risco caso um determinado processo de proteção, e em particular a proteção dos dados, não tiver implantado, né? Se responsabilizar caso o prazo de um cliente não seja atendido. Tá? E visibilidade desse processo a todo momento. De novo, é uma característica de qualquer processo de gestão de risco, você dá visibilidade a todos os indicadores aí de atendimento, canais não atendidos, solicitações não atendidas e assim por diante. Perfeito. Então, até para sair desse gancho, né, nós acabamos entrando aí falando de risco do uso e do tratamento indevido dos dados. O que o Vargas pontuou até de roubo de informação e de chantagem é algo que começou até a acontecer na Europa após a entrada da GDPR. Então, assim, o Brasil, como um dos 3 maiores países em questão de fraudes digitais e de ameaças de crime mesmo, né, crimes virtuais, né, não deve passar muito distante do que aconteceu na Europa. Eu, inclusive, acho que vai ser até pior. Então, pontuando isso, Vrad e Vargas, quais são hoje, na visão de vocês, os maiores riscos no uso e no tratamento indevido desses dados? Eu acho que o Vargas comentou e faz sentido total, e é o que muitos clientes têm buscado começar, fazendo o levantamento dos processos, entendendo o fluxo dos dados, os riscos associados, as atividades de processamento de dados, né? É engraçado que nessa altura, dado a necessidade de se preparar para atender titulares e tudo mais, isso foi pontuado como uma prioridade, já deveria ter sido pontuado anteriormente por outras razões de governança e riscos, mas muitos clientes não têm isso, claro. Perguntas como: quantos titulares nós temos, quais processos, né, quais sistemas e departamentos, quais os riscos associados, isso aí nunca está tão claro para a maioria dos clientes. Então, com consultorias ou advogados, seja o que for, tentando sair do outro lado com algo minimamente razoável, que uma coisa é você criar esse mapeamento de processos e atividades de processamento, outra coisa é você manter isso vivo, porque muito dinâmico, e riscos que forem pontuados ali, coisas que deveriam ser endereçadas internamente e com fornecedores também, que é outro ponto. Então, acho que no ponto de riscos aí, os processos indicariam, né, um conhecimento organizacional muito importante, que vai, inclusive, nos direcionar a alguns sistemas principais que são envolvidos em processamento de dados pessoais, e, por sua vez, também tem dados pessoais armazenados em formatos estruturados, não estruturados, nuvem e tal, que também tem todo um risco ali de como que está sendo armazenado, né, e trocada essa informação e atualizado e tudo mais. E, finalmente, tudo isso aí, como eu disse, processo, dados, também são necessários quando alguém entrar em contato. O risco poderia ser ainda maior se chegar uma solicitação do titular e não tiver claro quais são os processos associados, quais são os dados e o que nós temos que fazer para responder. E se isso for feito por uma forma não estruturada e sem toda a organização, isso pode expor a empresa a revelar dados de alguém para uma pessoa que se passou por ela, né, que não foi identificado corretamente, ou até responder ao titular de forma incompleta ou incorreta e também acarretar em problemas depois para a empresa. Acho que as principais preocupações do ponto de vista de risco. No final das contas,
muito do que a gente está falando aqui está atrelado a processos de gestão de segurança que já deveriam estar implantados com uso ou não de tecnologia, né? Os responsáveis pelos processos, obviamente, o processo é uma coisa que transcende segurança. Nem todas as empresas estão preparadas para ter visão detalhada de como as atividades de processamento, no que tange aí atendimento à lei, a atividade de processamento de dados pessoais, ela corretamente funciona, mas como uma pessoa até pontuou aqui no chat, a lei virou um enforcement. A lei ela vai fazer com que a empresa ela não tenha que escolher ou não seguir essa linha de organização, a construção de um modelo de gestão que vai permitir não só atender solicitações de clientes, no final das contas o cliente sempre vai ser aí o dono do, como o Vlad pontuou anteriormente, mas como isso vai se traduzir em risco para a organização. Tá? Muito me preocupa, pessoal, a gente sempre fala de processos multidisciplinares, nomear um DPO, o assunto de privacidade eventualmente está resolvido, mas para todo processo o gestor é o orquestrador desse processo de gestão, né? Ele vai contar com toda a estrutura, o pessoal de TI e segurança para prover soluções e sempre identificar o risco, o pessoal de marketing que vai ajudar nessa comunicação de mercado, recursos humanos, obviamente, né, uma grande parcela, a gente está falando muito de cliente, né, o cliente solicitar, mas uma grande base de informação são os próprios dados pessoais de funcionários, tá? E muitas vezes esses processos são terceirizados, são colocados em nuvem, enfim. A grande massa de dados, acho que para ser identificada, começa, obviamente, pelo que eu comentou, do mapeamento das atividades de processamento. Se a empresa não o fez para outros fins, que eu faça agora, né, tem isso muito claro, onde estão os sistemas, onde estão os dados, e, obviamente, automatiza esse processo de atendimento, como o Claudio mencionou na conversa anterior, a criação de um canal que o cliente vai poder entrar em contato com a organização de novo, né? Um canal de ouvidoria, um Fale Conosco, já é um instrumento que deveria. Quem monitorava isso? Era só um canal de atendimento do marketing, da área comercial, ou isso que gerava input também a partir do volume do tipo de também um indicativo que vai contribuir com um mapa de riscos, né? Então, acho que tem temas aí que a gente vai explorar mais adiante, mas acho que riscos, de novo, né, são riscos que, na minha opinião, já deveriam ser bem mapeados dentro de um processo de implantação de um modelo de gestão de segurança dentro da companhia. Tá? Riscos de vazamento em terceiros, processo de gestão de fornecedores, algo que eu sempre gosto de mencionar quando a gente está falando de implementação de um programa de privacidade, como o Mantovani mencionou no início, não é um projeto, é um programa, isso vai ser um moto contínuo na linha do tempo, sempre dentro numa visão de PDCA, sempre melhorando, aperfeiçoando. Se você tem indicadores desse modelo, níveis de atendimento, tempos de resposta, tudo isso vai retroalimentar e melhorar o modelo de gestão de privacidade. Tendo sempre lá que o DPO carregado, enfim, se seja um comitê, uma pessoa nominada, ela é responsável pela orquestração desse processo, não tomadora de decisão de risco. Tá? O tomador de decisão de risco é o dono do processo, é o dono da informação ou do sistema dentro da companhia. Tá? E um processo bem mapeado de permitir quem é o responsável, o prazo que vai precisar responder, quem escalar, caso o risco não deva ser assumido somente por uma pessoa, ou eventualmente até para um nível mais executivo dentro da companhia. Eu gosto muito de falar que processo de gestão, o gestor é o primeiro cara penalizado quando há problema, mas ele deve trazer sempre o nível de responsabilização para o patamar adequado e envolver as áreas todas que respondem aí, no caso, por privacidade e utilização. Pegando um gancho aí no comentário do Vargas e do Vlad, né, quando a gente olha pela perspectiva da LGPD, sobre os maiores riscos, né, no tratamento indevido do uso de dados, o que salta aos olhos, né, primeiramente, é a multa que está estabelecida, né, de até 50 milhões ou 2% do faturamento. Então, isso de fato salta aos olhos, isso está bastante claro para as empresas que existe já sanções previstas e, anyway, isso já está estabelecido, vai acontecer lá em maio. Mas o que eu gosto de destacar principalmente é a gestão de risco pelo prisma de gerar novas oportunidades de negócio. Né? Então, quando a gente conversa com alguns clientes, a gente percebe que já clientes são impactados por não estarem aderentes, né, com a GDPR, e isso cria barreiras comerciais, por exemplo, quando você tem negócio feito com a comunidade europeia. Então, a gente frisa que isso sim pode trazer oportunidades de negócio, não é só um projeto de adequação a uma legislação que tem que
trazer segurança para o titular. Sim, isso gera oportunidades também para a empresa. E o que eu destaco sempre, que para mim é muito maior o impacto, é você ter a sua atividade de processamento interrompida temporariamente ou definitivamente. Então, imagina, por exemplo, uma empresa como o Uber, que também está sujeita aí à necessidade da adequação à LGPD, e que ele coleta os nossos dados inicialmente, né, para fazer a proteção do crédito, para ver se a gente tem saldo no cartão, eventualmente depois com o serviço adquirido, ele vai entregar para a gente a facilidade de conectar com o motorista, utilizando nossos dados de geolocalização, georreferenciamento. Então, ele precisa entender que se um processo for identificado como não conforme na coleta desses dados, exemplo, o Uber não precisa da minha geolocalização, ela precisa para aquela finalidade específica. Eu terminei minha corrida, ele não precisa mais guardar o meu dado ou o meu trajeto, ao meu ver. Então, se ele não se adequar, ele pode ter, por exemplo, essa atividade de processamento interrompida de forma temporária. Então, imagina que significa quebrar a empresa. Então, a gente destaca sempre esses aspectos, né? E como o Vargas bem colocou, a necessidade de adequação à LGPD tem uma estrutura que ela vem antes, que é o sistema de gestão de segurança da informação. Você não consegue ter privacidade ou garantir a privacidade dos dados se você não tiver segurança. Eu quero compartilhar com vocês um estudo que eu busquei lá no site, não sei se vocês conhecem o site GDPR Enforcement Tracker. Esse site ele consolida as principais penalidades que estão ocorrendo lá na Europa com a GDPR, né? Então, a pessoa inteligente é aquela que aprende com os seus erros, né? O sábio aprende com os erros dos outros. E se a gente olhar, por exemplo, né, onde estão concentradas as maiores penalidades, por incrível que pareça, ou não é tão incrível assim, não é tão surpresa, são empresas que não adotaram medidas de segurança, né, no seu programa de privacidade. Então, isso representa, né, até ontem na pesquisa que eu fiz, já totalizam 500 milhões de euros, né, em multas, né, que foram aplicadas na GDPR, sendo que 67% desse valor, ou seja, 335 milhões de euros, foram aplicados à penalidade relacionada a medidas de segurança. Então, quando a gente fala de medidas de segurança, a gente vai falar para a ISO 27001, estabelecendo e protegendo aqueles pilares de segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Então, você que vai iniciar a sua jornada, uma dica aí, vale olhar, né, o que está acontecendo lá na GDPR, quais são as penalidades, e aí você consegue direcionar até a sua estratégia. Porque dentro da nossa abordagem da ISH, a gente tem desenvolvido uma metodologia que ela não é prescritiva. A gente vai te ajudar nessa jornada de adequação, olhando o teu contexto organizacional e colocando energia naquilo que, de fato, traz risco para a organização, né? Então, se a gente usar a lei de Pareto 80-20, se eu estruturar o meu programa de adequação, atuando principalmente nos pilares de segurança, protegendo a integridade, disponibilidade e a confidencialidade, a gente vai estar resolvendo boa parte dessa jornada de adequação. Isso é um diferencial, assim, até competitivo, porque a gente é uma empresa de segurança, né? Então a gente já trabalha com esse DNA há alguns anos, a gente já vem executando projetos de segurança estruturante para cada um desses segmentos, atendendo a LGPD. Então, dentro da nossa proposta, como a gente se posiciona, a gente consegue ajudar as empresas a olhar esse prisma e aprender principalmente com o erro das empresas que estão nessa mesma caminhada ou que já cruzaram essa ponte, né, de programa de privacidade que é a GDPR. Posso pegar só um ganchinho para não perder um ponto importante que você falou aí, Mantovani? Você falou do risco positivo, né? Sei lá, 11 entre 10 webinars são bem concentrados em falar sempre do problema, do impacto negativo, ou seja, tratar o risco sempre sob a ótica negativa. Por quê? Porque é um problema, né? Vai ter uma ameaça, vai ter um vazamento, né? A gente está falando aqui sempre de riscos. Acho que boa parte de vocês já tem uma visibilidade dos principais riscos que uma quebra de privacidade pode trazer para a companhia, desde o menor, né, que vai ser um risco, não digo menor, né, mas o mais óbvio, que é uma sanção, né, uma medida cautelar, uma ação civil pública conjunta que clientes podem, mesmo sem a lei, colocar junto à empresa, até riscos maiores, que é a paralisação, né, e prejuízos financeiros que podem levar até a sustentabilidade da companhia. Tá? Mas o risco positivo há. Para todo o processo de proteção, né, de gestão de risco,
ele tem um viés positivo. Criar um diferencial competitivo, como o Mantovani comentou, por exemplo, empresas que possuem um programa de ética e integridade corporativa, fugindo um pouquinho do LGPD, falando classificatório mais amplo, elas podem participar, por exemplo, de um índice na Bovespa, né, na Bolsa de São Paulo, e dentro desse índice de sustentabilidade empresarial, índice de empresas verdes, como o nome não é esse, mas remete a esse contexto, elas vão ter uma percepção de mercado de maior valor, de um maior compromisso com o cidadão, com a sociedade. São indicadores que as empresas podem buscar e trazer um programa, que é um programa prioritariamente de proteção, de contenção ou gestão de risco negativo, né? No final das contas ninguém quer que esse risco se materialize, também para uma visão de oportunidade, de criar um diferencial dentro do seu segmento, perante a sociedade. Acho que as empresas, elas, com o passar do tempo, elas estão enxergando mais isso. Como que esse investimento que eu vou fazer por exigência de uma lei, uma obrigação qualquer regulatória, como que isso pode capitalizar? Como isso pode virar um ROI, no final das contas, de ações que parecem só ligadas a custeio, né? De colocar solução, contratar profissionais, aumentar aí as barreiras protetoras, tornar os processos menos convenientes, mas, por tabela, mais seguros para atender a lei e tantas outras que regem proteção de informações, né? Então, acho que a empresa ela precisa elevar o patamar de avaliação desse tipo de cenário regulatório. Como que ela vai gerar dinheiro? E se, por um lado, se ela não fizer, ela vai ter um prejuízo que pode levar, no último grau, um risco grau vermelho ou roxo, que é até a interrupção em definitivo de operação da companhia, há oportunidades que vão trazer isso para um patamar mais verde, aí, que é a geração de novos negócios, novas oportunidades de fazer receita. Tá? Queria perder esse gancho aí que você comentou, Marcelo. Não, boa. Tem um estudo aí, depois a pessoa que ficar interessada pode procurar aqui, que eu compartilho. Tem um número mágico, né? Para cada $1 que você investe num programa de privacidade, você tem $3,3 de retorno na média. Existe uma série de indicadores de como você pode mensurar esse retorno, e não vamos entrar aqui no detalhe, que não é o objetivo desse webinar, mas havendo interesse pode procurar, que a gente vai falar um pouco desse ROI, até para apoiar nessa tomada de decisão, né? Porque a gente, da área de segurança, sempre foi confrontado com a difícil tarefa de você justificar um investimento para iniciar um programa de GRC, um programa desse de privacidade, né? Frente a todos os outros projetos que a organização tem no pipeline para ser priorizados, projetos que evoluem os seus produtos, os seus negócios, está certo, a organização tem que investir, mas a área de segurança tem que estar olhando isso de perto para que esses projetos, esses produtos sejam construídos de forma segura. Então, a gente sempre foi confrontado, como é que é o meu ROI nesse projeto de segurança? E aí a gente sempre fala, olha, qual que é, se esse risco se materializar, quanto é que você perde? Então, isso é uma das formas, existem outros indicadores que a gente consegue apoiar para essa tomada de decisão, né? Então, é um estudo não nosso, mas é um estudo da Cisco, é um estudo público, ele mostra todo esse panorama de ROI sobre os programas de privacidade de dados, né? Qual é o retorno das empresas, daquelas empresas que já executaram seus programas, né? Bacana, bacana. Até aproveitando, né? Tem alguns comentários aqui que eu gostaria de aproveitar e ler. O primeiro é do Renato Rosalino. Ele comenta: acredito que a LGPD será semelhante à lei do consumidor. Muitos advogados vão instigar seus clientes a buscarem seus direitos, gerando aquela situação de oportunista, né? Isso eu acho que acontece com basicamente tudo que é uma lei nova, né? É um comportamento muito conhecido no mercado americano. Eu não vejo ser muito diferente aqui no Brasil. Hoje, sei lá, solicitação de exclusão de um cadastro pode gerar hoje uma questão jurídica, coisas que antigamente eram muito mais complexas, né? Como já acontecia no Código do Consumidor, só que agora mais amplificado, e judicialização vai acontecer, sem dúvida. Vai ser mais impactante do que a multa, eu acho. Porque acaba virando um ciclo, né? Vai um atrás do outro. A mudança do Código Civil há mais de 10 anos atrás também gerou aumentou o nível de responsabilização da média gerência, né? Por atos que poderiam ser considerados de negligência, por exemplo. Antes era só o executivo lá em cima que poderia ser responsabilizado caso desse uma canetada sem descer na profundidade. Isso começou a descer o nível dentro da estrutura, então os gestores começaram a estar mais atentos
ao que ele está assinando, o que ele está aprovando, porque no final a assinatura dele vai estar lá. Né? Com certeza. Não vai ser um e-mail, mas vai ser um nível de responsabilização que cada vez mais vai estar aí digitalmente assinado. Acho que isso provoca, esses grandes marcos regulatórios acabam sim provocando um nível de sensibilização maior, não só nas organizações, eu acredito que a mudança tem que ser na sociedade. Dificilmente hoje a gente encontra alguém já preocupado com, não preocupado, melhor dizendo, se a filha está começando a usar o TikTok, sem querer falar daqui da solução, mas o acesso às informações que eventualmente familiares estão colocando nas redes sociais. Acho que isso, num panorama mais amplo, é um aumento um pouquinho maior de conscientização sobre a sua privacidade. É um oceano imenso ainda para nadar, mas acho que os marcos regulatórios ajudam muito a dar uma sacudida nas estruturas da sociedade, não só das empresas, né? Isso é até importante. Desculpa, pode seguir, Marcelo. Só pegar um gancho aí nesse comentário, né? E os números que a gente acompanha lá do GDPR Enforcement Tracking corrobora com isso. Em que sentido? Eu falei que segurança da informação, medida de segurança, é primeiro disparado, não em números de multa, mas o ticket maior de pessoas e empresas multadas. Em segundo, vem empresas que não estão utilizando as bases legais para o devido tratamento. Então, estão fazendo ou de forma incipiente ainda, ou não estão fazendo de forma clara. Mas a gente percebe... Talvez. Isso, a gente percebe que foi gerado nesse item 125 milhões de euros em multas, né? Então, nesse estímulo dos titulares, primeiro o walkthrough que o auditor vai colocar ali para ser feito é olhar como é que essas atividades de processamento estão sendo realizadas, se todas as bases legais estão documentadas, se as finalidades estão especificadas. Então, não adianta eu baixar um toolkit da internet e capturar esses dados e achar que eu estou em conformidade. Você precisa garantir medidas, né, análise de impacto à privacidade, projetos de forma contínua para que, de fato, você não seja surpreendido pelo auditor. Porque o que a gente percebe nas empresas, um cenário que você só descobre, por exemplo, que você está vai acontecer, isso é fato, com a sua atividade de processamento desatualizada, a sua finalidade também mudou e você não atualizou o teu fluxo de gestão de consentimento. Você só vai perceber isso quando o auditor bater na sua porta, e aí você vai se deparar com essa realidade da penalidade. Então, é importante você instrumentalizar o teu escritório de privacidade, instrumentalizar o DPO, para que ele consiga fazer a gestão dos riscos aí de uma forma mais estratégica e tática e menos operacional, né? Então, isso E uma coisa até interessante é que pontuou a sociedade, né? E quando nós olhamos para a lei e o que motivou a criação da lei, né? Não tem como não associar a responsabilidade de cada um de nós, principalmente de quem trabalha numa área correlacionada, seja tecnologia, seja segurança, seja gestão de risco, e principalmente o executivo, que tem maior poder sobre isso, na questão pessoal que a lei traz. A lei ela vem para proteger a privacidade individual de cada um. Num mundo onde o consumo das nossas informações tem um valor que até o The Economist pontuou, acho que em 2018, que é o novo petróleo, né? Muitas vezes as empresas de consumo de dados sabem mais sobre sua própria vida do que você. Então, assim, até onde vai o valor da sua privacidade? Então, eu sempre gosto de levar para o lado pessoal, da missão individual de cada um. Eu acho que nós temos a responsabilidade, independente dessa lei ou não, mas de pavimentar um mundo mais seguro para os filhos, para os netos e o que vem daqui em diante. Então, esquecendo um pouco esse lado empresarial, cada um tem que ter sua própria motivação de transformar isso num mundo melhor. E até vindo com isso, tem o Renato também teve um outro comentário aqui na sequência muito pertinente, falando que muitos fornecedores de tecnologia, né, buscam as empresas ofertando soluções de TI sem que a empresa tenha ao menos realizado um diagnóstico e um plano de ação para se readequar à lei. A lei também, às vezes, é vista como um bicho de 7 cabeças, mas não é a empresa inteira que precisa se readequar à lei. Você tem ali um nível de tratamento de dados, você tem que saber se você pode ou não usar aquele dado, você tem lá a coleta, se você pode ou não coletar aquela quantidade de informações. Então, existe todo um processo que vem antes da aquisição de uma tecnologia que depois acaba se transformando num processo continuado, né? E, por fim, até para seguir aqui e não parar muito,
o Anselmo Fizeira fez um comentário aqui interessante que vale a pena ser discutido. Ele tem uma empresa de guarda documental, e essa empresa tem a parte de imagens armazenadas na ISH Tecnologia. Nós temos um data center e tudo mais. E aí ele faz duas perguntas. A primeira é: quais medidas de segurança teria que ter para proteger os dados? E a segunda é: o usuário final poderia solicitar à ISH Tecnologia, que é o provedor de data center dele, as informações a respeito dos dados armazenados? Eu vou começar respondendo, mas depois eu abro para quem quiser complementar, tá? Do ponto de vista de medidas de segurança, Anselmo, que precisam ser tomadas para proteger os dados, eu acho que é importante ter essa avaliação e diagnóstico para até descobrir qual é a sensibilidade dos dados, o nível de segurança de cada um dos dados, até onde os seus termos de consentimento com os seus fornecedores permitem esse armazenamento de dados. Com essa informação, com essa avaliação, toda a estrutura de data center da ESH permite que sejam contratados módulos de segurança que vai reduzir e vai te ajudar a se adequar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos esses serviços que eu mencionei, você consegue ver isso e cotar isso com o gerente da sua conta, tá? Mas nós conseguimos te ajudar ponta a ponta. A questão de um usuário poder solicitar à ISH de forma direta uma informação, no meu entendimento, isso não é possível, porque o contrato do usuário é com você como empresa. Então, o usuário solicita para você e você solicita para a ISH. Seria mais ou menos esse desenho, mas eu abro aqui para o Marcelo. Né? Controlador e operador. Eu abro aqui para vocês complementarem. Eu acho aí, assim, no ponto de vista do consumidor, da pessoa que se manifesta, ela vai naturalmente lembrar mais daquela empresa. Se ela terceirizou seus processos, ela concedeu, transferiu dados para um outro terceiro, que ela tivesse isso mapeado, analisasse todos os riscos associados, controles que essa empresa tinha que ter, revisão contratual, tudo que for possível. Mas, de fato, eventualmente, se tivesse um incidente, alguma coisa, o titular muitas vezes vai lembrar daquela empresa. Ou se ele tiver uma requisição, ou se ele tiver alguma reclamação, vai ser da empresa controladora, a quem ele tem mais contato. Mas é natural que todos os clientes, basicamente, que a gente fala, tenham dados sendo transferidos para terceiros. Então, a gestão de fornecedores é fantástica, importantíssima, né? E é uma disciplina à parte aí, mas que, em muitos casos, você vê que os clientes não têm visibilidade se os terceiros estão adequados ou não, com os mínimos de controle de segurança e de gestão de privacidade, para receber e processar aqueles dados que eles transferem todo dia. Nossa, essa gestão de terceiros eu gosto muito de referenciar, pessoal, porque na prática, os processos, em média, que a gente tem encontrado aí dentro da discussão de implementação de um programa de gestão de riscos e privacidade sendo aí um grande viés aí demandado, mas a parte de risco de fornecedores, basicamente, os processos, em média, têm sido, no máximo, enviar um checklist e esperar a resposta, né? Processos um pouco mais avançados, eles fazem um due diligence para os fornecedores mais críticos. Aí, subindo gradativamente, entendo que isso vai afunilando. O nível de exigências é desejado, principalmente fornecedores mais críticos, mas a quantidade de empresas que implementam nesse nível vai diminuindo bastante nas conversas que a gente tem aí, longas com as empresas, tá? Além do due diligence, um monitoramento mais contínuo em cima das informações ou da gestão dos processos em cima dos dados que estão terceirizados. Porque, como o Vlad falou, na visão do usuário, do cidadão, o prestador de serviço é a empresa com que ele se relaciona. Isso está bem claro na lei. Da empresa para trás é responsabilidade da empresa. Ela que tem que ter os processos estruturados para gerenciar os riscos desses prestadores de serviço. E transcende tecnologia. Muitas delas sequer têm dentro do contrato estabelecido com esse terceiro, com esse fornecedor, cláusulas que façam um processo aí back-to-back, né, um processo, né, de espelhamento. Se o cidadão, o meu cliente, está me exigindo um determinado nível, eu tenho que ter condições de, por exemplo, fazer um due diligence, está previsto nessa relação contratual. Ou seja, muitas empresas elas estão terceirizando por uma necessidade de negócio, né? Isso é inquestionável, é uma decisão que a empresa tem que fazer, mas dentro desse processo de terceirização, uma decisão importante, como o Vlad mencionou, é saber o nível de risco que ela está assumindo a partir dessa terceirização.
eventualmente adotando critérios, scores para avaliar se o nível de segurança está adequado, prever mecanismos contratuais que permitam aplicar uma sanção por tabela a um fornecedor que, porventura, seja o responsável por uma quebra de privacidade. Continua perante o cidadão ou o cliente, enfim, o nível de responsabilização perante a lei, porém, há um nível de responsabilização, sim, que ele pode estar exigindo dos seus prestadores dentro de uma relação cliente-fornecedor, nesse caso dele com o prestador de serviço. Né? O titular pode se manifestar para qualquer empresa, inclusive empresas que ele nem tem dados pessoais lá, ele pode simplesmente falar, queria saber se eu tenho cadastro, né? Ou até perguntar se tem alguma coisa e tal, e se essa empresa que recebe a requisição, ela é controladora, espero que ela tenha isso claro, né, que esse titular é de tal tipo, ele é um cliente, é um funcionário e tal, e ele é controladora, ou se ela é operadora de um terceiro, aí tem um tema eu entendo que seria uma alinhamento aí com o controlador que concedeu para ela como operador os dados, para que eles organizem essa resposta. Mas a recepcionar a requisição ele tem que receber. Sim, sim. Eu falo do aspecto de gestão mesmo do processo, sim. Tá? Quem tem que implantar efetivamente de partida o modelo de gestão de riscos é a empresa com que ela se relaciona. Mas sim, o cidadão pode se acionar qualquer uma das empresas, afinal, o dado pertence a ele. A gente não pode ignorar esse mantra, né? Ele é o titular dos dados que estão custodiados nesse modelo aí de concessão, de custódia da informação, né? Perfeito. Até pode seguir, Marcelo. A gente está falando aí do dia a dia do DPO, né? Ele vai ser confrontado com a difícil tarefa de ele consolidar uma base de contrato de terceiros. A gente percebe que isso é um desafio nas empresas, né? Porque esses dados de contrato eventualmente está também espalhado em algumas áreas. Então, primeiro ele vai ter que ter um mecanismo de consolidar todos esses contratos e fazer uma primeira análise de risco em cima da postura geral da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso realmente vai ser um desafio para o DPO, né? Porque, primeiro, você tem empresas aí que tem mais de 500 fornecedores ativos, né? E você precisa mostrar que você tem um processo de gestão de riscos atendendo a LGPD em cima do tema gestão de fornecedores, né? Então, isso é bastante dispendioso, porque primeiro você vai ter que fazer uma descoberta de onde estão esses contratos, aquele que traz maior risco. Você vai ter que confrontar, eventualmente, esse contrato, se ele fere alguma outra norma. Então, não é só olhar para a LGPD, você tem, por exemplo, segmento setor financeiro, se ele está ferindo algum item normativo da 4658, se você vai para a área de cartões, se ele está ferindo algum item normativo da 3909. Então, você tem que fazer uma análise para trazer isso para um contexto consolidado e, em cima disso, traçar seus planos de avaliação de risco. Então, humanamente, seria impossível uma empresa com 500 fornecedores você fazer um walkthrough para avaliar o risco de todos esses 500 fornecedores. Mas o que eu destaco sempre é que, com a instrumentalização que a gente tem dentro da nossa oferta de escritório de privacidade, a gente consegue entregar um questionário para fazer essa avaliação de risco e depois eu colocar energia em cima daquelas empresas que representam maior risco para a minha organização. Então, de forma eficiente, eu consigo priorizar essas iniciativas para mitigar os riscos nesses fornecedores. Perfeito. Perfeita colocação. De novo, o risco aí aplicado na prática, né? Os fornecedores, eles vão ser classificados de acordo com aquele que, no contexto da privacidade, com aqueles que detêm um volume maior de dados, por exemplo, né? Sem dúvida, bem observado. E outra questão de novo, olhar todo o universo regulatório que a empresa precisa atender. Novamente, empresas onde eu vi o programa de privacidade mais evoluído, ele já possuía um nível de atendimento ao seu universo regulatório mais estruturado. Ele está olhando para... E aí a gente gosta de sempre falar do ambiente financeiro, realmente é um ambiente mais regulado, tá? Mas isso não se aplica somente ao universo financeiro, sem dúvida. Saúde também. O regulatório existe em todos os setores. Há agências reguladoras, há legislações estaduais e municipais que cobram prestação de contas das empresas, enfim. No final das contas, as empresas elas podem adotar um modelo de gestão de risco até para sua sobrevivência, né, sua necessidade de negócio. E, obviamente, olhando para o universo regulatório, ela vai ajudar a ponderar o risco de maneira mais adequada. O risco de privacidade, ele pode elevar o nível de risco de um determinado ambiente, um determinado fornecedor, mas certamente ele vai estar sendo também ponderado com outras perspectivas de risco e pode tornar a ação a segunda ou a terceira a ser executada dentro de uma ação que a organização vai precisar executar.
Perfeito. Tem algumas perguntas interessantes rolando aí, Diceu. Pois é. Tenho aqui agora do Renato Souza. Ele fala: a autoridade regulamentadora irá exigir, em caso da violação da lei, analisando o ocorrido, determinando meios da empresa corrigir o que aconteceu e aplicando as devidas multas? Sim, posso contribuir objetivamente respondendo, sim, né? Você precisa demonstrar quais são os controles que você, na prática, tem implementado para essa finalidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aconteceu um incidente, um data breach violou os dados. A primeira coisa que você tem que ter em mente, ou dentro da sua abordagem, é que você vai ter que ter um processo estabelecido de comunicação. Comunicação para quem? Para o titular e para a NPD. Uma vez que essa agência estiver estabelecida, você vai precisar reportar esse data breach. De que forma que aconteceu, como aconteceu, quais foram os dados que estão envolvidos nesse incidente, você vai ter que demonstrar, né? Então não basta você falar que tem, que você faz, você vai ter que demonstrar, e aí o ocorrido ou o incidente vai te dar essa oportunidade de você gerar toda essa trilha de auditoria para responder ao regulador. Ao passo que você também tem que ter plano de continuidade do negócio. Então, você fala, na LGPD, você também é tão ampla, né, uma lei tão densa e tão técnica que ela discorre em todas as disciplinas de RC. Então, a gente também vai falar de continuidade de negócio. Ocorreu um incidente, qual é o meu plano que eu tenho para restabelecer aquele serviço de forma que eu consiga atender o titular, enfim. Não, só complementando que esse ponto aí, no caso de um incidente, infelizmente, um vazamento e tal, a gente volta no início da conversa que a privacidade é um tema de confiança, né? E vai afetar muito a confiança e tudo mais. Mas a obrigatoriedade de comunicação, ela é importante, porque ela acaba... Tem um detalhe importante, que o primeiro ponto foi os dados, né? Que o Disseu tinha pontuado lá no início. Se a empresa não tem clareza de onde tinha aquela informação vazada, quem que está afetado, quais são os titulares envolvidos, ela vai ter que comunicar a todos. Falar para todo mundo, cara, tivemos um vazamento. E vai ser uma coisa amplificada que talvez nem fosse para tanto, mas isso aí tudo remete a medidas que poderiam ter sido tomadas ou até serviços, né, ferramentas, coisas que poderiam ajudar a empresa a ter mais clareza e preparação para evitar essa situação. No advento do PCI, né, para quem viu aí a criação da norma, na prática, a adoção em larga escala pelo grupo afora, era muito comum ter o CEO escrevendo uma carta publicada no website, nos meios de comunicação, comunicando que houve uma quebra de privacidade dos dados de cartão de crédito. No caso, o PCI atende regulamenta a proteção dos dados de cartão de crédito. Incidentes, curioso que boa parte dessas cartas remetiam para incidentes que foram identificados, né, há 3, 4 anos atrás, né? Ou seja, isso tem que acabar, né? A informação ela tem que vir a público de forma mais tempestiva, tem que ser de forma pública. No caso do PCI em particular, muitas vezes ficava circunscrito a usuários do cartão, ou seja, a empresa ela tornava não por ela não querer tornar isso mais exposto, mas ela era obrigada somente a comunicar determinados agentes dentro dessa cadeia e, obviamente, os clientes afetados. Então, de novo, a gente volta, né, como o Flávio mencionou, no início da nossa conversa, né, a criação de um modelo de gestão que possa dar visibilidade, transparência e, obviamente, respostas adequadas, independente do incidente, né. Lógico, incidente de privacidade é um que está sendo tratado com rigor e com lei, né, mas isso transcende somente dados pessoais. A gente está falando realmente de informações, dados que podem prejudicar a operação das próprias organizações. Interessante também, uma outra pergunta aqui do Roberto Oliveira. Ele fala sobre dados em custódia. Alguns sistemas não permitem que dados sejam simplesmente excluídos. A modelagem de IDs, chaves, não permitem. Há algum trabalho para proteger essa deleção de chaves através de algum aparato legal? Ou existe outro caminho? O que vocês têm visto aí no mercado de conhecimento? Tem outro exemplo também que muita gente traz, que é dados em backup, tá, né? Então, tem coisas que não são razoáveis se apagar, ou que você não pode, por questão de base legal ou retenção legal de dados, ou coisas técnicas também que não é razoável. Você vai ter que ter uma contramedida, alguma outra coisa para monitorar isso. Por exemplo, se um dia alguém voltar um dado de backup, é um caso bem clássico. Esse dado ressurgiu de alguém que tinha sido eliminado. Tem que ter um processo para pegar isso, ferramentas, né, que a gente
ajudaria para detectar isso e eliminar, mas pelo menos você vai demonstrar, eu não vou apagar o backup porque não dá para fazer, ou se eu não posso apagar um registro por uma inconsistência qualquer, que seja tecnicamente justificativa, ok, mas o que você vai ter de contramedida aí, ou de compensatório, controle compensatório, por exemplo, né? Exato. Gravação de dados, voz, enfim, há um grande aparato aí armazenado. A gente está vendo o que está na superfície, o que está online, né? O que está arquivado, a gente acredita, eu particularmente, no modelo de melhoria contínua, pessoal. Não adianta, a gente pode aplicar qualquer modelo aqui, Pareto, matriz de risco e focar nos riscos nos quadrantes superiores, mas no final das contas você não vai conseguir implementar 100% da lei, tá? Eu acho que o Vargas caiu. Se foi. Vou aproveitar para a próxima pergunta aqui, então, tá? Roberto Silva comenta: como vocês enxergam o controle de acesso aos dados de clientes que estão espalhados em diversas planilhas pela empresa? Na prática, como realizar o controle a se adequar à mudança da estrutura organizacional da empresa, onde o acesso de dados vai mudando ao longo do tempo? Eu acho que essa pergunta é a sua cara, Vade. Acho que o exemplo de planilha é interessante porque o dado pode estava em um CRM, num ERP, né, numa aplicação de dados estruturada, um banco de dados, e foi exportado em planilha. Isso aí a gente vê direto, realmente. Seja planilha, que até um pouco mais fácil, mas você vai ver também dados por exemplo, em Word, PDFs, imagens, dados escaneados. Então tem uma diversidade de dados não estruturados, que sempre é um grande desafio localizar esse dado, e depois saber de quem que é. Tem um ponto aí da pergunta dele que era controle de acesso, permissionamento, monitoramento do uso do dado, que vai mais para a linha de um DLP, de outras disciplinas que a ISH atua. E no ponto de vista da LGPD, se existem processos da empresa e são identificados também dados que estão armazenados em pastas de rede, em file servers, em imagens, em texto, em documentos, isso também tem que ser conhecido, e pode ser que o titular solicite acesso aos seus dados, e não são somente dados estruturados. Esses aí também tem que ser incluídos no contexto, para explicar para o titular. Perfeito. O Vargas voltou aqui à vida. Acho que troquei de rede aqui sem perceber, quer dizer, não troquei, né? Trocaram. Pessoal, vou valer mais duas perguntas aqui, senão a gente vai passar muito do horário. A primeira é: o DPO deverá participar no desenvolvimento e manutenção de aplicações justamente para se antecipar e orientar sobre a correta adequação à LGPD? E a segunda é: na visão de vocês, qual é o primeiro passo para implementar a LGPD em uma empresa? Então, podem responder as duas juntas. Acho que eu posso responder essa primeira pergunta em relação à participação do DPO, né, na concepção de um novo produto. A LGPD ela fala de Privacy by Design e Privacy by Default, que é o conceito de você colocar a segurança e a privacidade de dados no início e na concepção de um novo produto, de um novo projeto. O DPO, na minha visão, ele vai avaliar isso do ponto de vista estratégico, se isso foi feito, foi executado, né? Porque previamente foi estabelecido toda essa abordagem e foi implementado um processo dizendo que toda a área de dev, ou área de desenvolvimento, junto com a área de negócio, tem que aplicar um determinado checklist para avaliar se aquele projeto está nascendo da forma adequada, atendendo os requisitos da LGPD. Então, precisa se estabelecer primeiro esse processo. O DPO ele vai acompanhar, mas do ponto de vista mais gerencial e não operacional, né? Então, tem o DPO implementador, que esse vai implementar os processos de Privacy by Design e Privacy by Default para atender essa finalidade especificamente. Perfeito. Alguém quer acrescentar alguma coisa, Vade, Alexandre? Eu gostei do que eu mencionou. O DPO, na final das contas, a outra pergunta é: qual é o primeiro passo nessa jornada, né, pessoal? Eu sempre vou defender que isso envolve pessoas, né? Pessoas, a gente falou de tecnologia, de processo, né? Mudança da cultura organizacional, mudança da cultura da sociedade, que retroalimenta aí os processos da própria empresa, né? A forma com que ela se relaciona com o cliente começa a aceitar mais determinadas imposições, porque é uma contrapartida. A partir do momento que ele está assumindo, e uma das perguntas tinha a ver justamente com, cara, a partir do momento que você está aceitando se relacionar com a empresa está te expondo de uma maneira mais formal que tipo de relação, contrapartida você vai estar tendo em função do estabelecimento dessa relação, né? Então, o primeiro passo para essa jornada, sem dúvida, envolve você enxergar o programa de privacidade como uma responsabilidade multidisciplinar.
O Marcelo comentou, né, do DPO, da figura do DPO. Eu concordo que no início, a gente está falando agora, estamos às portas da lei, tá, pessoal? Mas lá atrás, eu defendia que o DPO tinha que ser mais um PMO, ou a estrutura de um comitê, onde esse comitê seria o responsável pelo guidance desse programa de privacidade. Obviamente, no rigor da lei, precisa ter um nome, o nome tem que estar especificado, em alguns setores da economia, talvez seja até um diretor estatutário, porque ele vai ter que responder por crises, e as crises vão acontecer, tá, pessoal? Aqui é clichê, a história da segurança zero, que os incidentes eles vão acontecer. O que se espera? Clientes, sociedade, órgãos reguladores, é que a empresa reaja de forma tempestiva, que demonstre que ela está realizando, tem implementado um programa de gestão para controlar a privacidade dos dados pessoais, no que tange a GDPR e a LGPD. Uma das perguntas que o pessoal fez, que eu acho muito interessante, puxa, a demonstração de boa-fé, da intenção que você está agindo em prol da implantação desse programa, serviu na GDPR, a LGPD a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas serviu de atenuante, pessoal. Existia aí existiu no PCI, existiram em outras implementações de regulatórios, uma visão do órgão regulador de boa-fé da empresa que ela está realizando o programa. O PCI é um deles. A sanção ela é eliminada a partir do momento que, olha, eu estava compliant, mas o incidente ocorreu, ou seja, não houve negligência minha no primeiro momento, obviamente. Então, como que vai ser com a LGPD em vigor? A gente ainda não sabe, mas com certeza demonstrar a implantação de um programa, a começar aí por uma estrutura como primeiro passo, de um comitê, não uma pessoa, pessoal, que, de novo, a cultura da sociedade é que, uma vez que você nomine, ele passa a ser o grande xerife daquele processo. Na visão minha, da atendimento a qualquer programa, a criação de algo multidisciplinar, obviamente com alguém que coordene esse trabalho, mas no final das contas, esse comitê seria o responsável aí por iniciar os processos de mapeamento dos dados, mapeamento dos fornecedores, realização dos primeiros assessments de risco, para que ações decorrentes elas sejam organizadas e bem priorizadas. O risco maior vai demandar uma urgência maior e assim por diante. Era basicamente isso aí que eu gostaria de complementar. Complementar rapidinho, que eu concordo totalmente, e tem um ponto importante. Se o encarregado tem esse papel tão estratégico, por outro lado, a gente vê muitos clientes que não definiram isso ainda. Quem é o encarregado, quem é o comitê, quem são as pessoas. E isso aí, seja para agora em agosto ou maio, é meio básico, né? O primeiro passo, no mínimo, aí, ter priorização nesse programa de privacidade, por todas as razões que a gente falou, e nomear esse encarregado ou comitê, como for. E dá tempo ainda, mas tem que, né, se mexer nesse ponto, que eu vejo que muitos clientes ainda têm isso em aberto. E tudo que a gente comentou. Vocês comentaram aí uma coisa que é importante para qualquer tipo de processo na vida, né? Você não pode personificar processos. Tem internamente dentro da ISH, nós escutamos isso diariamente, principalmente pelo pessoal de Customer Success, né? O processo é diferente de uma pessoa. É bem interessante. Pessoal, ainda tem perguntas chegando, não vamos conseguir responder todas ao vivo, mas nós responderemos depois, aí através da Hanan nos ajudando. Mas vou abrir aqui 5 minutinhos para o Vad, para o Vargas e para o Marcelo, para eles complementarem alguma coisa que eles queiram pontuar. E eu gostaria até que o Vad e o Vargas falassem também um pouco da parceria com a ISH, o que eles pensam sobre isso, tá bom? Perfeito. Por favor. Bom, a Security AI é um fabricante que chegou no Brasil em janeiro, e logo no início fizemos a parceria com a ISH, empresa que eu conheço há 15 anos ou mais, na outra empresa que eu estava, empresa, para mim, referência aí no mercado, e um dos principais parceiros nossos globalmente hoje em dia já. Então, um parceiro que sou tendencioso sim, mas é uma empresa diferenciada. E a solução do Privacy, que foca em gestão de privacidade, seja focada aí na automação dos direitos do titular e todo esse operacional no dia a dia, focado aí na inteligência artificial e automação, casou muito bem com a oferta da ISH de serviços gerenciados, de DPO, de escritório de privacidade, uma série de outras coisas, e também complementa o que a própria RSA já tinha desenhado com eles. Então, acho que somando forças entre RSA e Security AI, a solução que se apresenta para os clientes é algo muito prático. Dá tempo ainda de implementar muita coisa até final de agosto, que é logo agora, ou maio, e ao longo, né, do tempo aí no ongoing também. É um tema que não vai acabar, só começou nessa questão de gestão de privacidade, e
do nosso caso aqui da Security AI é ajudá-los aí com ferramental para apoiar todo o time de privacidade, de DPO, focado especialmente nos direitos dos titulares, e complementado aí por serviços da ISH e todo o resto do portfólio deles. Agradeço bastante aí o espaço. Muito bem colocado, Vlad. A ISH tem uma trajetória incontestável também, a relação de longuíssima data com a RSA. Acho que ela né, capitaneando um webinar e outras iniciativas como essa demonstram para o mercado o nível, a relevância e a importância de entregar soluções fim a fim, né? A SH é uma provedora de soluções, né? O Vlad apontou muito bem. Ela compõe esse mix. Tecnologias não é só o que fazem parte do portfólio da SH. O Mantovani comentou também do escritório de privacidade. As tecnologias são importantes. A gente volta a reiterar isso. Porém, escolher o parceiro certo para uma jornada que é de longo prazo, né, é muito importante. A gente vê isso muito na relação de ESH junto aos nossos clientes, enfim, compondo esse mix, essa visão mais operacional das soluções que vão aí lidar com a gestão de consentimento, como o Vlad apontou. A RSA, ela foca em gestão de riscos digitais, tá? Eu represento uma linha de produtos especificamente, que é a plataforma de governança e gestão de riscos. O papel meu é justamente integrar todas essas linguagens de riscos e processos que precisam ser automatizados no nível mais tático operacional e trazer para o executivo uma linguagem única para tomada de decisão, tá? Integrando com outras bases regulatórias, integrando com soluções de monitoramento aí para resposta a incidentes, ajudando a automatizar um processo de continuidade de negócios que não é só importante para atender aí em caso de um incidente ligado à privacidade, mas manter a organização operando em qualquer incidente de disrupção ou de interrupção de operação, como foi o próprio caso que estamos vivendo aí, né, de crise pandêmica, e outros processos ligados, obviamente, à gestão de riscos dentro da companhia, tá? Oferecemos aí soluções aí de monitoramento e proteção do usuário também com as nossas soluções de gestão de identidades, tá, pessoal? Esse é o grande recado aí que eu queria deixar para o final. Bom, pessoal, vimos aí durante esse webinar que os desafios do dia do DPO vão ser muitos, né? Considerando todos esses pontos e temas que nós abordamos aqui. E assim, eu costumo falar que a gente não existe um modelo correto ou incorreto, né? Vai existir aquele modelo que melhor se adequa para a sua empresa. E como é que a ISH posiciona a sua oferta de serviços e soluções, né? No final do dia, a gente não está aqui vendendo commodity software, a gente está vendendo soluções, e as tecnologias, as ferramentas que a gente utiliza na nossa metodologia são o meio que a gente utiliza para instrumentalizar e criar esse escritório de privacidade de dados. Então, a gente tem dentro da nossa abordagem, né, a gente percebeu muito como os projetos aconteceram na GDPR e a gente trouxe e incorporou na nossa metodologia consultoria de preparação para apoiar empresas que não iniciaram sua caminhada ainda. Então, dentro da nossa oferta de serviços, a gente consegue identificar a tua jornada, se você já iniciou ou não. A gente tem condições de preparar, fazer para você essa consultoria de preparação, e tem alguns clientes que a gente já percebeu que iniciou sua caminhada e a gente entra instrumentalizando o escritório de privacidade de dados, entregando facilidades através das soluções tecnológicas, aí, como foi dito, são soluções que estão posicionadas, aí são líderes também do Gartner, são recomendadas por grandes empresas que já estão lidando com esse tema há algum tempo. Então, de novo, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. A gente olhou muitos projetos, como é que estavam sendo feitos, e a gente criou uma metodologia própria e não engessada que permite você entrar e atender certos aspectos ali do teu contexto de negócio, da tua empresa, no início aí da implementação do programa de privacidade dos dados.